Fala, seus lindos, como é que é? Beleza? Pessoal, nossa aula de hoje aí, arruma a preparação de vocês para o vestibular, é sobre fisiologia humana. De maneira presencial, a gente trabalhou a primeira parte desse assunto e vamos agora para a segunda parte, certo? Lembrando que fisiologia humana ela é um pouco mais cobrada nos vestibulares particulares do que no Enem, tá bom? Embora o Enem tenha cobrado boas questões sobre esse assunto. Deixa eu ligar aqui meu cronômetro. Pronto, cronômetro ligado. Vamos nessa então, tá? Pessoal, fisiologia humana 1 geralmente é dividida em digestório, respiratório e circulatório. E 2 entra aí a parte de urinário, endócrino e nervoso, tá bom? E falando em sistema urinário, vamos nessa. Dentro de cada rim humano, há cerca de 1 milhão de néfrons, consideradas as principais estruturas filtradoras de sangue do corpo humano. O esquema abaixo mostra de forma sucinta as principais partes de um néfron. Pessoal, antes de mais nada, vamos lembrar que a função do rim, principalmente, é a de filtração do sangue para remoção de substâncias em excesso e substâncias tóxicas, como, por exemplo, as excretas nitrogenadas. Lembro a todos vocês ainda que você é quem produz a excreta nitrogenada a partir da ingestão e metabolização de proteínas. Então, toda a tua alimentação baseada em proteína gera excretas nitrogenadas, tá bom? No nosso caso da espécie humana, você vai ter como principal excreta nitrogenada a ureia, tá bom? Mas lembre-se aí que existem, além da ureia, existe a amônia, geralmente é mais tóxica e precisa de muito mais água, e o extremo oposto, que é o ácido úrico, que é pouquíssimo solúvel e também pouco tóxico, tá? Então a dica é, se alguém precisa economizar água, geralmente a excreta, eu digo assim, não uma situação, né, mas na vida mesmo, na evolução, se alguma espécie precisa economizar água, provavelmente ela vai ser uma espécie que excrete ácido úrico, tá? É o caso dos insetos, é o caso das aves, é o caso dos répteis, por exemplo, né? E aí, pessoal, vamos lembrar que o néfron, que está aqui representado de forma bem simples, é a estrutura mais eficaz de filtração, tá bom? E que, volto a dizer para vocês, a ideia é a remoção de material do sangue, tá bom? Eu vou dar um zoom nesse néfron aí para a gente poder conversar um pouco mais sobre ele. Olha aí, ó. Você tem aqui um glomérulo, certo? Que é um emaranhado de vasos sanguíneos, que saiu do coração, está chegando aqui, é uma arteríola, né? Saiu, é que vai para frente como a de retorno para o coração, é que é uma vênula renal. E esse glomérulo aqui, ele é abraçado por uma cápsula renal, antigamente chamada de cápsula de Bowman, né? Esse túbulo contorcido próximo a ela é chamado de túbulo contorcido de fato proximal. Aqui nós temos a alça néfrica, ou alça de Henle. Esse túbulo contorcido mais distante é chamado de distal, e aqui é o ducto coletor. Eu gostaria de dizer para vocês que você consegue visualizar 3 tipos de processos para que, no final das contas, a urina seja de fato formada, né? Você tem aqui na cápsula renal um processo chamado de ultrafiltração, tá bom? Que é um processo não seletivo, não é escolhido o material que vai passar, que ele consegue passar, se ele tem um motivo para passar, ele passa, tá certo? Então, o tamanho das moléculas é uma coisa que vai determinar se vai ser filtrado ou não. Uma molécula muito grande, tipo de proteína, não é para ser filtrada, porque ela é gigas, né? É bem gigante mesmo. Então, não passa pela parede, né, da cápsula. Então, o tamanho da molécula tem que ser levado em consideração. A pressão do sangue, certo? O sangue, se ele tiver com uma baixa pressão, inclusive, o rim percebe isso e o rim pode atuar ajudando a aumentar a pressão. Aí. Não o rim, né, mas as glândulas suprarrenais, que estão ali logo do lado dele, né? Estão logo acima dele, na verdade. Então, o tamanho das moléculas influencia, a pressão do sangue influencia e a concentração do sangue também. Por quê? Se o meu sangue tem água demais, esse excesso de água vai passar para cá. Eu vou formar mais urina. Eu vou ter uma urina de maior volume, né? Se meu sangue estiver muito concentrado, eu tenho muito soluto,
e esse soluto consegue passar, eu vou ter uma maior passagem de soluto, uma menor passagem de solvente, e eu vou fazer uma urina muito concentrada. Então, lembrem-se de que eu não posso também ficar gastando coisa à toa, tá bom? Então, esse primeiro processo é chamado de ultrafiltração, tá? Aqui você vai ter a diferença de concentração, certo? E a pressão como fatores determinantes, e o tamanho das moléculas, que eu não coloquei aqui, mas falei para vocês, como fatores determinantes da capacidade de sair do sangue e entrar no néfron, tá? E aqui, pela ultrafiltração, tu forma a urina inicial, tá? Se a gente fosse somar toda a urina inicial formada ao longo de um dia, você teria aproximadamente 180 litros de urina inicial formada, somada ao longo de um dia. Obviamente, você não coloca 180 litros de água para fora do teu corpo, né? Então, você nota também que uma grande parte desse material que saiu do sangue vai ser devolvido ao sangue. Por isso que a devolução que acontece aqui no túbulo proximal, na alça néfrica, no túbulo distal e no ducto coletor é chamada de reabsorção, porque o sangue está pegando de volta, né? E o que passa de volta? Ah, passa água, passa carboidrato, passa vitamina, passa íon, passa sais minerais, passa tudo que saiu do sangue e precisa ser devolvido, tá certo? Então, aqui no túbulo contorcido proximal, você vai observar a absorção de grande parte da água, cerca de 70%, tá bom? Uma boa quantidade de sais e íons e observe todos os outros solutos que passaram e ainda são importantes para a gente. Então, glicose, 100% da reabsorção aqui no túbulo proximal, tá bom? Aminoácido se passar também, vitamina se passar também. Desculpa. Uma crise péssima de refluxo. Foi mal. Então, de tudo que passou, a gente ainda precisa, só o que não volta completo é a água e sais minerais, né? Que a água só volta 70%. Vamos lembrar de um fator importante. Esse material saiu do sangue por um processo natural de diferença de concentração. Então, a ultrafiltração é um processo passivo. Já a reabsorção, eu vou pegar de glicose de volta, sendo que ela passou para cá, para o néfron, porque tinha demais no sangue. Então, a recaptura de glicose é um processo ativo, tá bom? Então, a reabsorção de quase tudo é um processo ativo. Só da água e de alguns sais minerais é que é um processo passivo, mas é porque você tem aqui, ao longo dos túbulos, uma proteína transportadora de água, chamada de aquaporina. Então, a reabsorção de água e alguns sais é passiva, o resto é ativa, tá bom? Na alça néfrica, você observa uma reabsorção de sais e íons, nessa região aqui, tá bom? No túbulo contorcido distal, você termina de reabsorver, e no ducto coletor também termina de reabsorver a água que ainda é necessária, e os sais e íons também. E o que chega aqui no final, na verdade, é só, ao longo do dia, 1,5 litro, mais ou menos. Então, você pode bater no peito e dizer que mais de 99% do ultrafiltrado é reabsorvido, tá certo? Tem um ponto importante aqui para vocês, né? Estou mostrando aqui para vocês a reabsorção, ó. Acontece também. Poderia ter uma setinha também para o ducto coletor, não coloquei, tá? Produto coletor que você está vendo aí. Mas, enfim, na reabsorção você vai ter água e solutos importantes, como eu já falei para vocês. Mas aí tem mais um detalhe, tá, gente? Lembra que eu falei que a captura do material de dentro do sangue é um processo passivo? Então, isso acontece até equilibrar a concentração. Então, se a ideia é desintoxicar o corpo eliminando excreta, ainda tem excreta no meu sangue. Só passou para dentro do néfron até igualar as concentrações. Então, aqui no túbulo distal, especificamente, você vai observar uma excreção ativa. O teu corpo vai gastar ATP para forçar aquelas excretas que não passaram, que não foram filtradas, para sair, né, do teu sangue e, de fato, ser eliminado do teu corpo, tá bom? Você tem 3 grandes processos. A ultrafiltração, que é um processo não seletivo, não é escolhido e é passivo. A reabsorção, que é parte ativa, parte passiva, e é um processo altamente seletivo, porque eu pego de volta só o que eu quero. E a excreção ativa, que é um processo ativo, como o nome está propondo, e é um processo também altamente seletivo, porque eu vou botar para fora somente as excretas, tá certo? A ureia, a urobilina, que é o que dá a cor da tua urina, né? Essa urobilina é oriundo do processo de morte e processamento de hemácias mortas, né? Morte de hemácias mortas doeu, né? É resultado do processamento de hemácias mortas. Perdão, gente, me enrolei aqui. E aí, galera, é isso, tá bom? As proteínas que reabsorvem a água são as aquaporinas. Aí aqui a imagem está mostrando o principal hormônio regulador do processo, que é o ADH.
Vamos lembrar, pessoal, que a ADH é hormônio antidiurético. O processo que eu estava explicando para vocês era de diurese. Diurese é a formação da urina. Se o hormônio é antidiurético, se ele é antidiurético, ele diminui o teu volume de urina, tá certo? Como é que ele faz isso? Ele aumenta a quantidade de aquaporinas aqui no túbulo distal e no ducto coletor, tá bom? Mais aquaporina, mais reabsorção, tá? É aqui no final, porque a reabsorção já é pequena. É 30% no proximal, cerca de 23% na alça néfrica, 6% no túbulo distal e só 1% no ducto coletor. Então é mais fácil o ADH sensibilizar nessa região, aumentar a aquaporina nessa região, porque já tem pouco nesse lugar aqui, tá certo? Beleza? Então não esquece disso, tá? Então em que situação eu vou produzir ADH? Quando eu quero gastar água, economizar água. Ele é antidiurético, tá? Eu quero segurar água no meu corpo, né? Então eu vou produzir mais ADH quando eu preciso economizar água. E bloqueio o ADH, não situação normal, quando eu preciso gastar essa água. Eu bloqueio o antidiurético, eu vou estimular a diurese. Então quando tá frio, você vai urinar mais, né? Você bebeu bastante água, você vai urinar mais. Tua pressão arterial tá alta, né? Tu vai urinar mais para ver se diminui o volume de sangue, diminui a pressão. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? É só, não precisa decorar, é só parar e pensar. Eu preciso perder água? Sim, bloqueio o ADH, então. Eu preciso economizar água? Sim, vou produzir bastante ADH para reter água no meu corpo. Esse é o princípio, tá certo? Não vacile. Bom, sobre essa questão, vamos lá, né? É correto afirmar que em ocorre o processo de filtração glomerular, em que moléculas de grande peso molecular se deslocam por difusão dos capilares sanguíneos para o interior da cápsula renal. Pessoal, o que está errado aqui? Esse negócio de grande peso, né? Se a molécula tem grande peso, ela é uma molécula grande, então é uma molécula que não vai passar, tá certo? Então está incorreta a letra A. Letra B. 2. Afirma que em 2 se desloca o filtrado glomerular, cuja concentração é superior à concentração da urina, que se forma ao final do processo. Pessoal, ao final do processo, eu já perdi um monte de água, certo? Se eu perdi um monte de água, se eu perdi um monte de água, quer dizer que a urina vai ter a concentração maior, tá bom? Então o filtrado tem concentração menor, ele ainda vai perder bastante água, tá bom? 3. Se desloca o filtrado, em 3, perdão, né? Se desloca o filtrado glomerular, que à medida que se desloca pelo restante dos túbulos renais, vai adquirindo menores quantidades de urina. Não, não é menor, pô. É maior. Eita, ficou bonito esse X aqui. É maior, lembra da excreção ativa. Da hora? Então, também tá errado. 4 e 5. É correto afirmar aqui em 4, 5. E no ducto coletor, ocorre a ação do hormônio ADH, antidiurético, responsável pelo aumento do processo de reabsorção passiva da água. Bom, rapaz, tá legal, né? Tá legal, mas vamos ler bem que a letra é. Calma aí. 5. Ocorre a reabsorção passiva de glicose, aminoácidos e sais minerais contidos no interior do filtrado glomerular. 5? Deixa eu ver o que é 5 aqui. Não, não é aqui, né, velho? A reabsorção desses solutos vai acontecer aqui, na primeira parte. Então, de fato, e 4 é onde? 4 é o túbulo distal. É, tá certo. Tá bom, tá legal. 4 e 5, é isso mesmo. Gabarito correto, letra D de dado. Da hora? Ei, bebida alcoólica bloqueia ADH também, viu? Isso que a pessoa urina bastante. Fica esperto. Lembrando pra vocês que o ADH é um hormônio do hipotálamo, tá bom, gente? É um hormônio produzido no hipotálamo, ele só é armazenado na neurohipófise. A neurohipófise não produz hormônio, ela só armazena ocitocina e ADH, tá? Vamos de 2, também sobre ADH. Os rins podem excretar grande quantidade de urina diluída ou pequeno volume de urina concentrada, sem grandes alterações nas excreções de solutos, como sódio e potássio. As ações do hormônio antidiurético, ADH, têm papel fundamental no controle do grau de diluição ou concentração da urina. Já falei isso para vocês, né, velho? Eu posso reter mais água ou eliminar mais água. A secreção de ADH pode ser aumentada ou diminuída por estímulos no sistema nervoso central, bem como diversos fármacos e hormônios. Muito bem. A liberação de ADH é estimulada. Pessoal, se eu estou liberando ADH, eu estou liberando antidiurético. Você precisa economizar ou gastar água? Antidiurético. Você precisa economizar, né? Então, eu vou aumentar esse ADH aqui, eu vou aumentar esse ADH
Em que situação? No consumo de álcool? Tu urina menos? Não, né? Tu urina mais. Tá errado. Aumento da volemia. Pessoal, o meu volume de sangue já tá alto. Se eu liberar a DH, eu vou aumentar mais ainda ele. A minha pressão vai aumentar mais ainda. Então, não é no aumento da volemia. Vômito seguido de náusea. O que acontece quando você vomita? Qual é a consequência para o seu corpo? Desidratação, tá, gente? Então, lindinhos, se você está vomitando, está com diarreia, você está perdendo água, você não pode gastar mais água ainda pela urina. Então, vai rolar aí uma liberação de ADH. Para mim é uma boa resposta, tá? Aumento da pressão sanguínea. Pessoal, eu quero é perder água. Perder água. Tanto é que existem tratamentos para hipertensão baseados no consumo de ADH. Da hora? E decréscimo da osmolaridade. Pessoal, se eu estou diminuindo a osmolaridade, isso significa que o meu sangue está diluído. Eu estou diminuindo a concentração dele. Se o meu sangue está diluído, eu vou ter que perder água. Para perder água, eu tenho que bloquear o ADH. Então, para mim, uma boa resposta, de fato, é a letra C. Bora. Portadores de diabetes insípidos reclamam de confusão feita por profissionais da área de saúde quanto aos dois tipos de diabetes, mellitus e insípidos. Velho, dica muito boa para vocês, cara. Bem boba mesmo, bem égua. Mellitus, mel. Mel. Então, a diabetes mellitus é a diabetes de glicose, que tem a ver com a glicose, eu quero dizer, né? E a diabetes insípidos, e que tem insípido? A água é insípida. Essa dica não é tão boa, tá? A água é insípida. Então, insípido está relacionado com água. Então, a diabetes que envolve o ADH envolve água, insípidos. E a diabetes que envolve glicose é a mellitus. Para mim, a melhor dica mesmo é mellitus mel, tá bom, gente? Enquanto o primeiro está associado aos níveis ou ação da insulina, de boas, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético, secretado pela neurohipófise para controlar a reabsorção de água nos túbulos renais. Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos? E aí, galera? Se eu não tiver ADH, o que vai acontecer? A taxa de glicose é mellitus. Aumento da pressão arterial, eu vou perder água, gente, vai diminuir minha pressão. Vou ter hipovolemia. Ganho de massa corporal, faz nem sentido. Anemia crônica, adorei, velho. Desidratação, tá? Gabarito correto, letra E. E aí, meu povo, só um lembretezinho para vocês sobre esse negócio da diabetes mellitus, tá? Existem dois tipos básicos de diabetes mellitus. A tipo 1, também chamada de diabetes insulina dependente, porque quem tem diabetes tipo 1 tem que tomar insulina, pois o corpo dela não está produzindo de maneira suficiente a insulina, tá bom? E a diabetes tipo 2, mellitus tipo 2, você está perdendo os receptores de insulina. Eu costumo pensar assim, etapa 1 e etapa 2, mellitus 1 e mellitus 2. Qual é a etapa 1 de um diálogo? Uma pessoa fala, certo? E a etapa 2, outra pessoa responde, né? Na ação hormonal, qual é a etapa 1? A liberação do hormônio. E a etapa 2 é a consequência da liberação. Então eu penso assim, diabetes mellitus tipo 1, problema na primeira etapa. Problema na liberação do hormônio. Sim, as células beta-pancreáticas estão morrendo, né? Diabetes mellitus tipo 2, problema na resposta. O hormônio foi liberado e meu corpo não responde porque eu estou sem receptor. Eu estou perdendo receptores de insulina por excesso de atividade, né? Sedentarismo, maus hábitos alimentares e etc. Da hora, eu costumo pensar dessa forma aí. É uma boa dica. Depois tu volta esse vídeo nessa parte aí, caso eu tenha falado muito rápido, tá bom? Bom, pessoal, vamos para a quarta questão. Como é que letra é? Vamos lá. A diversidade de unidades morfológicas no organismo advém das fisiologias entre estímulos e controles de determinadas substâncias hormonais ou não. Essas unidades uni- ou pluricelulares lançam produtos biológicos diretamente na corrente sanguínea. Sobre essas unidades morfológicas, ou seja, glândulas do sistema endócrino, verifica que se trata de glândulas o quê? Bora ver, né? Peraí, como é o negócio, rapaz?
Vamos lá. Pituitária, de onde partem estímulos de crescimento e funcionamento de todo o corpo. Rapaz, deixa eu ver. Pessoal, o pituitária é um nome meio antigo, né? Qual é o nome mais novo da pituitária? Vocês lembram? Moço, bateu um sono aqui agora. Esse é um sono que bateu. Respeita. Pessoal, a pituitária é chamada de hipófise, bebês. Hipófise. Então, a hipófise produz o hormônio de funcionamento do corpo e crescimento? De crescimento, sim, né? De funcionamento do corpo de maneira indireta, mas sim também. Partem estímulos antes que ela controla. Bom, para mim tá bacana, mas vamos ver aqui. Letra B, pineal, comumente associada à produção de serotonina e degradação da melatonina. Não! A pineal é quem produz o hormônio do sono, ela produz a melatonina, tá? Ela não degrada, não. Letra C, suprarrenais, em que a medula tem função controlada pelo sistema parasimpático. Pessoal, a medula das glândulas suprarrenais produz adrenalina, tá? A adrenalina, a liberação de adrenalina vai ser controlada pelo sistema nervoso autônomo simpático, que é aquele do estresse, né? É quem prepara o teu corpo para a situação de estresse. Endócrinas, cuja ação de estimulação biológica é limitada à função reguladora. Não. Estranha, letra D, né? Endócrina, cuja ação de estimulação biológica é limitada à função reguladora. Não, não é. É estímulo, é bloqueio. Estranho. Tireoide, que eleva o nível de cálcio do sangue por ação da calcitonina. Não! A calcitonina, pessoal, remove cálcio ajuda a remover o cálcio do sangue para os ossos. Então, ela diminui o cálcio sanguíneo e aumenta o cálcio mineral, tá bom? Estimula as células chamadas de osteócitos. Quem aumenta cálcio no sangue é o paratormônio, é o PTH, que faz com que os osteoclastos reabsorvam esse cálcio aí de volta para o sangue. Velho, para mim o gabarito é a letra A mesmo, e é a letra A mesmo, e é isso aí mesmo. E vamos nessa. Da hora? Não esquece. Olha aí, só para vocês ficarem de boas aí, ó. Sim, eu estou esperando vocês analisarem a imagem mesmo, viu? Bora, menino. Pessoal, a adenipófise produz prolactina, que estimula a produção do leite. Os hormônios gonadotróficos, FSH e LH, daqui a pouco eu explico para vocês. Aquele lá, o folículo estimulante e o luteinizante, né? Tireotrófico estimula a tireoide, que produz T3, T4, que são controladores do metabolismo, e a calcitonina que eu acabei de falar. O hormônio adrenocorticotrófico, ele estimula trófico, o córtex das adrenais, a parte externa. É daqui que saem os hormônios corticoides, como, por exemplo, o cortisol e a aldosterona. Aldosterona com o controle da pressão, tá bom? A partir do controle de excreção de íons lá no rim. E o cortisol é o nosso hormônio do estresse, né? Quando você está estressado, você produz muito cortisol. E também é o hormônio que vai ajudar a aumentar os teus níveis de glicose quando você está em jejum há bastante tempo, tá bom? Então, se você tiver com um jejum prolongado, você vai começar a degradar lipídio e proteína para obter energia. O processo chamado de gliconeogênese. E o somatotrófico é o GH chamado, né? Hormônio do crescimento, atua sobre ossos e músculos. Velho, o metabolismo também, né? É uma boa resposta. Gostei da letra A. Beleza. Pessoal, hormônios são substâncias produzidas e liberadas por determinadas células para atuarem sobre células-alvo, modificando seu funcionamento. Relacione corretamente os hormônios às descrições apresentadas a seguir, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Temos insulina, nosso hormônio insular, o hormônio das ilhas, o hormônio das ilhotas pancreáticas. Pessoal, a insulina é um hormônio glucose off. A insulina diminui a tua glicose sanguínea, fazendo o quê? Fazendo com que essa glicose se junte, formando glicogênio e também aumentando a permeabilidade da membrana plasmática, a glicose. Então, quando a insulina é liberada, as células se tornam mais receptivas a absorver glicose. E aquela parte que não foi absorvida se junta, formando glicogênio no fígado e na musculatura esquelética, tá certo? É um hormônio glucose off, que diminui a tua taxa de glicemia, a tua taxa de glicose no sangue, aliás. Diminui a tua glicemia.
E o oposto dele, que é produzido nas células alfa-pancreáticas, é o glucagon. Glucagon. On, de aumentar, de ligar. Ou seja, o glucagon é um hormônio glucose on, que aumenta a tua glicemia. E a insulina é glucose off, que reduz a tua glicemia, tá? A adrenalina é o nosso queridíssimo hormônio do estresse, da luta ou fuga. Estresse, que eu digo, não estresse psicológico, tá? Como o cortisol. É estresse com relação ao metabolismo, tá? Quando tu precisa aumentar teu metabolismo, aumentar tua pressão, aumentar tudo, é a adrenalina que vai entrar em atividade. Prolactina para produção de leite, certo? Não, liberação, não. Produção, tá? Liberação é outro hormônio, que é a ocitocina. E os glicocorticoides, o mais famoso, glicocorticoide, glicocarboidrato, corticoide de córtex, são produzidos aí pelo córtex das glândulas adrenais ou suprarrenais. E o mais famoso glicocorticoide é o cortisol com a gliconeogênese, que eu acabei de falar para vocês. Olha aí. Pâncreazinho, ó. Cadê? Pâncreazinho, cheio de célula beta, produzir insulina. A insulina vai ajudar na formação do glicogênio e no aumento da concentração de glicose citoplasmática dentro da célula, né? No sangue mesmo diminui. Tá? É um hormônio hipoglicemiante, diminui a glicose sanguínea. E o glucagon faz o contrário, pai. Ele quebra o glicogênio ofertando glicose para você. Após as refeições, e aqui em jejum. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa. Minha gente, que arte de sono é esse agora? Ó, pessoal, cabo de guerra. A insulina quer abaixar a tua glicemia, o glucagon, a adrenalina e o cortisol, que eu não coloquei aqui, fica puxando pro outro lado para aumentar a tua taxa de glicose sanguínea. Da hora? E aqui é só um esquemazinho, esse aqui, ó. Esse esquema aqui, esse mais pertinho aqui, ó. Mostrando para vocês a ação do cortisol, tá? Ele usa aí, ó, proteína, e usa lipídio para gerar glucose. Ele faz a gliconeogênese. Você tá pegando aí substâncias que não são glicose, mas transformando ela em glicose, tá bom? Para que o teu corpo possa aproveitar isso aí. Da hora? Beleza? Tranquilo? Segue o jogo? Segue o fluxo? Vamos para a questão, né? Coluna 2. Aumenta a taxa cardíaca, a pressão sanguínea e desvia o fluxo sanguíneo do intestino para os músculos esqueléticos. Eu não lembro qual é o número, mas é adrenalina, viu? Estimula a síntese de proteínas e armazenamento de glicose pelas células, reduzindo a concentração de glicose no sangue. Quem é que é capaz de reduzir glicose sanguínea? Insulina, hipoglicemiante. Influencia a concentração de glicose no sangue e outros aspectos do metabolismo de gorduras, proteínas e carboidratos. Cortisol, glicocorticoide. E o último, estimula o desenvolvimento das mamas, a produção e secreção. Epa! Desenvolvimento da mama, vai para lactina? Vai. Produção, vai para lactina? Vai. Liberação, ocitocina. Olha só, pai, uma questão nula, não teria resposta. Tá bom, gente? Então, ó, eu vou tirar bem aqui a secreção do leite, secreção não entra, tá bom? Mas desenvolvimento, cadê? Aqui. Desenvolvimento e produção do leite é, de fato, com a prolactina. Só a liberação dele é com a ocitocina, tá bom? Vamos considerar a resposta aqui, mas fique esperto, tá? Se fosse vestibular hoje, a gente pedia logo para anular essa questão aí, tá ligado? O choro é livre. Olha aí, insulina, não, adrenalina, insulina, deixa eu ver se tá certo. 2, né? 2, adrenalina. 2, tá certo. Tá certo. Beleza, então? Tranquilo? É isso aí. Galera, eu tô com um pequeno problema na conexão. Eu vou parar isso aqui e vou gravar outro vídeo, tá? Vai ser dividido em 2 partes. Vou parar aqui rapidão. A conexão tá péssima, o microfone tá descarregando.